O Manus, ele é uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida na China. Essa plataforma ela foi pensada para trabalhar com materiais mais complexos. Faz o básico também, tá? Agora um ponto importante. O Manus funciona por assinatura e por créditos. Aí o que eu costumo fazer? Eu faço tarefas mais simples no ChatGPT e deixo o Manus para usar em problemas que realmente são mais pertinentes, que exigem mais da inteligência artificial. Inclusive, se você quiser acessar a plataforma, clica no link que eu deixei no material. Dessa forma você me ajuda a manter meus créditos. Daí eu consigo estar produzindo mais conteúdos, ajudando mais pessoas. E é claro, você pode fazer o mesmo. Então, olhando para o Manus, vamos dar uma geral aqui, ele trabalha de um modo que você pode pedir muitas coisas, pode pedir coisas mais completas. Ele trabalha com a XAI, ou seja, XAI, que é a Explainable AI, que é fundamental para a nossa área, porque simplesmente a gente não pode aceitar uma resposta sem saber de onde ela vem. O Manus ele traz mais transparência nisso. Olhando aqui para o navegador, você pode notar aqui no Manus, eu tenho aqui minha quantidade de créditos, eu estou usando aqui a assinatura, sim. A gente tem aqui as diversas opções, biblioteca, pesquisar, os meus agentes, enfim, são coisas que a gente acaba trabalhando de forma até semelhante às outras inteligências artificiais. Então, no caso do Manus, ele pode criar coisas mais complexas, então, como por exemplo, ela pode criar sites, criar slides, ela pode criar planilha, criar visualizações, vídeos, áudios, playbooks e até criar aplicativos. Olha o poder disso. Eu vou dar um exemplo de criação de aplicativos na área de saúde e segurança do trabalho. Então, vamos lá, eu vou usar primeiro, pedir para ele aqui, criar um sistema de monitoramento de riscos em SST, no qual eu possa incluir informações de avaliações feitas em campo, com base, vou colocar aqui fatores de risco psicossociais, tá? Na ISO 45003. Devem ser apresentados os riscos e as soluções, as condutas a serem tomadas por nível de prioridade. Para prioridade, use uma matriz G-vezes-P. A planilha deve ser com base no modelo, vamos colocar aqui um modelo de avaliação, vamos colocar o FIMEA. Olha só como que ele vai estar me entregando esse resultado. Então ele vem, fala que vai criar um sistema de monitoramento. Meu prompt ainda está raso, está pedindo para poder usar minha aba, vou autorizar para ele poder criar. Explainable aí que eu comentei, a gente pode visualizar tudo que ele está fazendo, está mostrando, posso até ver aqui na tela o que ele está montando, ele me coloca todas as bases aqui que ele está construindo, estruturando todo o sistema. Estou dando corte aqui para ele um pouco mais rápido, porque normalmente ele pode demorar aqui de 1 hora, 2 horas, dependendo da complexidade. Acho que esse prompt aqui nem tanto, mas alguns prompts ele pode demorar bastante. E ele te entrega isso depois, ele te manda uma notificação. Enquanto ele vai fazendo, eu vou abrir uma outra janela para vocês verem alguns exemplos aqui também feitos. Vou colocar aqui um exemplo, pedir para ele criar uma página, começar aqui do início. Cria uma página integrada a um banco de dados que funcione como um diretório de tecnologias digitais para informação e comunicação para professores e pesquisadores. Então ele criou aqui, começou a me responder, tudo mostrando como é que ele foi trabalhando. Então pode ver, não houve nenhuma interação até agora, é ele que está me dando toda a Explainable AI aqui, e aí ele tem então a tarefa concluída, que eu posso visualizar aqui como ficou. Olha aqui que bacana, praticamente um site que é um diretório, mas eu posso depois editar todos os campos, editar texto e aqui filtrar por categorias. Então aqui ele mostrou 15 tecnologias que ele previamente colocou aqui dentro. Então, vamos dar um exemplo aqui, o Zotero, ele falou que é um gerenciador de referências, tal, colocou para quem usa, se é gratuito ou não. Clicando em ver detalhes, ele me traz um pouco mais de informação que eu posso estar editando. E aqui, acesse o site oficial. Então, literalmente, ele fez aqui um guia, um diretório dessas ferramentas que eu posso editar pelo código. Tenho todo o código aqui. Pelo banco de dados, tem todo o banco de dados aqui. É esse formato final que eu posso publicar, que eu publiquei no endereço de teste, não é um domínio próprio, mas para mostrar como é que ela fica. Então, como se fosse um diretório. Em segurança do trabalho, o que eu poderia estar fazendo aqui? Eu poderia estar colocando ferramentas de avaliação, catalogando todas elas. Um outro modelo, deixa eu também pegar aqui para mostrar, é uma apresentação, um teste que eu fiz, onde eu coloquei um artigo, que era um artigo que eu publiquei no Abergo, e eu pedi para ele elaborar uma apresentação. Aí ele vem, pergunta para mim qual o formato, eu respondi PowerPoint, acadêmico, completo, e aí ele foi elaborando toda a apresentação, slide por slide.
clicar em um deles para vocês verem. Ó. Fez uma apresentação bem completa, que eu posso estar editando, posso estar excluindo, posso estar transformando. Ele carregou de texto, porque eu não dei um prompt específico pedindo para ser mais sucinto, né? Ou um prompt com alguns gatilhos relacionados à retórica, à didática. Então ele colocou toda a informação que tem no artigo aqui, trouxe para cá, literalmente uma apresentação pronta. Voltando ao nosso diretório, ó, ele terminou de montar, e aqui ele tem todos os arquivos da tarefa que ele montou para isso. Montou um guia de uso, como que utiliza a planilha, passo a passo, a matriz de prioridade, tudo coisas que a gente pode estar editando. Criou uma planilha no estilo Fimeia, para que se cadastrem todas as situações. Ó, legal que ele ainda colocou as tabelas de referência, da gravidade, da probabilidade, a fórmula de cálculo, e criou um dashboard aqui que automaticamente vai se atualizar quando fizer o uso dessa planilha. Então ele criou toda uma apresentação, e até em Python ele mostra todo o código que ele utilizou. Bom, tudo que foi pesquisado está aqui explicado passo a passo. Agora poderia pedir para que esse sistema fosse então disponibilizado via web, como eu fiz num outros aqui que eu vou mostrar com o exemplo do NIOSH. NIOSH pedi para ele montar uma planilha. Vamos voltar aqui no código. Ó, cria um aplicativo web responsivo chamado Carga Bruta, destinado a ergonomistas que realizam avaliação de pós-trabalho com o método NIOSH. Isso foi para eu poder aplicar um exercício didático com os meus alunos, para que eles pudessem criar a avaliação ali, em vez de fazer no papel, fazer direto aqui. Então, o objetivo do aplicativo é permitir que o ergonomista registre a análise de um post-trabalho e anexe uma imagem, insira os dados que ele coletou em campo e receba automaticamente o limite peso recomendado. Tá? E isso foi o que eu pedi, esse é o meu prompt. Mais algumas informações aqui, que são os dados do próprio NIOSH, eu coloquei forma de cálculo, tudo. Lembrando que esse prompt pode ser feito no ChatGPT, pode ser feito de outra forma, que é a descrição exata do que você quer. Aí ele monta aqui todo front-end, back-end, e me entrega literalmente esse aplicativo, que eu posso publicar. Nesse caso não publiquei, mas vou colocar aqui para vocês visualizarem. Ó. Então, essa parte aqui, na verdade, é o código, isso aqui estaria no site. E aqui você cria, então, a primeira avaliação, põe o nome do post-trabalho, setor, data da avaliação, faz o upload de uma imagem aqui para o sistema, coloca os dados e pede para ele calcular o limite peso recomendado. E aí ele vai apresentar na tela esse limite peso recomendado. Fazendo uma simulação, então, nome do posto de trabalho, vou chamar de teste, setor teste, data da avaliação, vou deixar aqui. Não vou fazer nenhuma figura agora, mas vamos botar aqui alguns valores. 10 quilos, distância vertical vou pôr 70, ângulo ponta 2, qualidade da pega regular, distância horizontal vou pôr aqui 20, vertical 25, frequência de levantamento 3. Calculo o LPR, ele está dizendo, ó, algumas variáveis estão fora dos limites recomendados. A distância horizontal deve estar em 25 e 63. Então ele mostra onde está o principal fator aí que vai complicar. Mas dando ok, ó, limite, nível de risco alto, tá? E aqui como os valores estão acima dos recomendados, né? Então para essa condição, nada, nenhum limite é recomendado. Não tem como fazer essa atividade, né? Provavelmente aqui se eu tivesse colocado valores que tivessem dentro da expectativa, não aparecia um erro. Bom, cliquei para voltar aqui, ele deu um erro. Posso pedir para ele mesmo corrigir esse erro, ó, fix it, ele mesmo vai trabalhar na correção desse erro. Bom, então, ó, fazer apresentações, criar matrizes de risco, formas de risco. Então, ó, fez a correção, ok, daria para continuar. Está reiniciando, mas assim que reiniciar, ele já vai fazer a atualização da página e eu posso trabalhar aqui com as avaliações normalmente. E ele mesmo falou, opa, ainda está ocorrendo o erro em outro lugar, vou verificar. Então ele continua tentando. Você não precisa saber programar, não precisa você mesmo procurar esses erros, embora você possa. Quando você tem, principalmente a carga, olha, está mostrando onde que ele pode estar esse erro e ele vai tentar corrigir. Mas então a gente pode fazer aqui um diretório de ferramentas, né, o diretório de apresentações, uma apresentação, software, sites, o que você quiser o Manu faz. E óbvio, como eu falei, ele vai consumir um crédito. Vou entrar aqui para vocês verem tanto que ele consumiu. Veja que para criar esse sistema de o NIOSH, para fazer as correções, as coisas, ele consumiu menos, consumiu, né, 434 créditos. O sistema de monitoramento, ele consumiu pouco, 183. E outras coisas que eu também fiz aqui, ele vai mostrando quanto que ele consome. Tem atividades que ele consome mais, menos, ó, aqui um software de avaliação de risco, que eu também estou desenvolvendo com ele, e ele já consumiu um pouquinho mais. Então, tudo isso depende, mas você tem créditos todos os dias, tá? Todos os dias, às 21 horas, você ganha 300 créditos. Ah, mas 300 créditos não dá para fazer o
o sistema do NIOSH. Tá, tudo bem, mas ele pode fazer parte, no outro dia, você entrando mais créditos, faz outra parte. E você também, quando indica alguém pelo seu link, você pode ganhar aqui 500 créditos por indicação. Enfim, o Manus é bem completo. Um outro que faz basicamente a mesma coisa que o Manus é o Lovable, que é bem interessante, podem explorar ele também. O Lovable, ó, o mesmo aplicativo, carga bruta, montei aqui para testar como é que ficava nos dois. Qual que é a diferença? O Lovable ele tem um design mais interessante, ó. Ele fica mais bonitinho, mas o código foi o mesmo, o prompt foi o mesmo, né? E ele mostrou aqui já tem duas simulações que ele fez, que eu simulei aqui, né? Duas atividades. Olha, ele cria aqui toda a avaliação, deu risco moderado, né? A partir do preenchimento dos dados, e eu posso exportar isso ainda para PDF. No caso eu não habilitei aqui ainda, mas eu posso estar habilitando aqui por edição visual. Então, no Visual Edit, eu clico aqui, clico no exportar PDF, e aí eu peço para ele fazer aqui no exportar PDF, dar a função. Então, ou seja, eu posso pedir as recomendações por design, ó, clico aqui e peço para ele exportar, enfim. Ó, pode ver que eu posso editar todos os botões aqui também. Então, o Lovable também é outro bem interessante. Aqui também funciona com base de créditos. E você tem aqui são os aplicativos que eu estou trabalhando, mas dentro da comunidade você tem muitos modelos para trabalhar. Então, você pode se inspirar em algum desses, clicar e pedir para ele continuar a partir, né? Por exemplo, aqui, num site, né, de hotéis, aqui talvez seja esse, é você clicando aqui no preview. Se você gostar aqui desse site, você clica para criar o seu próprio e pede as mudanças aqui a partir do que você gostou. Enfim, duas ferramentas extremamente potentes, vou assim chamar. Você pode fazer muita coisa com isso, que é o que a gente chama de no-code. Eu deixei aí outros exemplos de plataformas no-code, o nome de plataforma no-code, tem Bubble, tem o próprio Notion também faz, tem diversas outras ferramentas que podem ajudar, mas eu vejo hoje que o Manus, o Lovable são as ferramentas, né, são ferramentas de ponta. Fuçem, usem a sua criatividade e muitas coisas interessantes podem ser criadas a partir disso. Então, obrigado por acompanhar mais essa aula e a gente se vê na próxima. Até lá!